Ótimo. Ok. 2 minutos já se passaram. Vamos para a aula de hoje, my friends. Você, professor Elvis Cabral aqui, com vocês, para vocês, de vocês. Yes. Deixa eu... Bora para a aula, né, cara? Trindade. Nós vamos falar hoje sobre o tema mais difícil que existe para a cristandade. Jesus do céu. Essa temática é muito difícil. Talvez aqui seja o calcanhar de Aquiles de muita gente. Como que eu explico a Trindade? Você já teve essa dúvida? Se teve essa dúvida, me ajuda aí. Comenta aí. Professor, eu tive essa dúvida. Como que eu explico a Trindade? Gente, é muito simples explicar a Trindade. Ela não é irracional, como algumas pessoas querem dizer. Uma palavra resume a Trindade. O problema é que nós entramos dentro do campo da lógica e nós dizemos assim, não dá para explicar. Como que pode existir um só Deus em 3 pessoas? Como que pode? Então nós vamos começar aqui bem da raiz da coisa. Preste atenção, papel e caneta na mão. Essa aula está gravada para vocês, está disponível no portal, mas eu vou dar ela de novo. Eu gosto de dar essa aula. Primeiramente, o melhor livro para tu ler sobre Trindade. Não é nenhum destes livros que escrevem por aí. É esse aqui de Santo Agostinho. Gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. Você quer ser bom de teologia? Leia fontes primárias. Ah, mas eu vou ler as fontes primárias, são a Bíblia. A Bíblia é a fonte primária. Você na teologia. Sente confortável. Quando eu comecei teologia patrística. Vocês estão vendo esses livrinhos verdinhos aqui? Ó. Esses livrinhos verdinhos aí é o que nós temos de mais sólido dentro do mundo da teologia. Sei te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Tá travando? Deixa eu dar uma olhadinha na minha internet aqui. Só um minutinho. Pronto. Voltou, gente? Tá travando ainda? Me digam. Voltou? Eu fui lá na minha internet e dei uma mexida lá. Voltou? Beleza. Desculpa, gente. Desculpa. É porque aqui no apartamento que eu moro é bem recuado da cidade, assim, um pouco mais recuado. E às vezes à noite tem essas oscilações de internet. Mas nada que vai nos empatar. É por isso que eu gosto de usar o YouTube, porque no Zoom já era. No Zoom era motivo para destruir o mundo, né? O Zoom trava e é algo terrível. Por isso que eu estou dando aula agora pelo YouTube. Eu acho muito mais confortável para todos nós. Vocês concordam com isso? Beleza. Então, gente, quando vocês... dica de ouro para vocês que querem entender teologia de verdade. Não fiquem lendo todo teólogo que lança livro. Gente, presta uma coisa. Todo mundo que escreve, tá vendo biblioteca? Tem livro aqui, tem livro lá em cima, tem livro em caixa, tem livro em mala. Toda essa galera que escreve aqui, eles escrevem a partir dessa obra verdinha que tem aqui. É a partir daí. Toda citação teológica, de teologia sistemática que você encontrar, ela vai partir da teologia patrística e da teologia escolástica. Mas como Então, quando nós falamos de teologia patrística, nós estamos falando do miolo da teologia sistemática.
Então, é o conteúdo mais sólido que você vai ter, ok? Teologia patrística. Agora, não vai sair lendo, mano. Não vai sair lendo teologia patrística que você, do nada, você não vai entender. Beleza? Do nada, ninguém vai entender assim, de uma hora para outra. Ninguém vai entender assim, de uma hora para outra. Teologia patrística é difícil, é complicado, é muito complicado. Beleza? Então, vamos para a Trindade. Trindade. De onde surgiu a palavra Trindade? O que significa? Ela tem na Bíblia? Encontra-se na Bíblia a palavra Trindade? Não se encontra na Bíblia. Ah, mas se não encontra na Bíblia, então não existe. 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 Por que existe? Jesus disse. Mateus capítulo 28. A respeito do batismo nas águas, ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos Trindade. Lá no Gênesis nós temos Trindade. João registra sobre isso. E já no Bereshit nós temos, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ah, professor, isso pode ter sido a mudança. Não, está nos originais, irmão. Está nos originais. Mas quando nós pegamos tudo isso que vocês já conhecem, isso que vocês já sabem, quando nós pegamos todas essas referências bíblicas que existem a respeito da Trindade, e nós chegamos já no período da teologia patrística, nós encontramos um homem por nome de Tertuliano de Cartago. Ele entende a doutrina que a igreja já pregava desde os seus primórdios, ele entende a doutrina e ele vai nomear ela. Gente, muitas coisas na Bíblia só vão ter nome a partir do período dos pais apologistas e dos pais apostólicos. E também dos patrísticos, que foram os pais da igreja patrística. Muita coisa não tinha nome, era muito novo. Então, o que é que acontece? Com o passar dos anos, eles vão dando um nome para algumas doutrinas. A Trindade, ela é o principal dogma da igreja. E quando eu uso o termo igreja católica, eu não estou usando a igreja romana em si, eu estou usando a igreja universal. Ok? Então, existe a palavra Trindade na Bíblia? Não existe a palavra Trindade, mas ela está de forma implícita. Implícita. Quando o Tertuliano entende isso, aí ele vai criar a nomenclatura. Mas ele não cria a nomenclatura Trindade, ele cria a nomenclatura Triunidade. E aqui tudo muda. Porque Trindade é diferente de triunidade. Em que, professor? Em alguns pequenos aspectos que não chegam a ser substanciais. Não chegam a ser substanciais, mas existe uma diferença. Então, triunidade. Triunidade é o quê? Uma tríade a partir de uma essência. E qual o conceito de trindade? O conceito de trindade, ele é simples. Olha o que diz o conceito principal. Deus é uno em seu ser, ontologicamente. Quem lembra da aula? Ontologicamente, Deus é uno. Mas nesse único ser há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas pessoas não são três deuses, mas sim um único Deus verdadeiro que, aí a palavra mágica. Três pessoas que subsistem em uma única pessoa. Ou seja, uma só essência que vai se subdividir em três. Eu vou recapitular, porque é difícil, eu sei que é complicado. Calma. É difícil, eu sei que é difícil. Vamos lá. Há uma única essência, um único Deus. Se há uma só essência, ela será consubstancializada. Em quantas pessoas? Três. Mas se as três pessoas vêm de uma essência, nós temos quantas essências? Uma essência. No final de tudo, nós temos quantos deuses? Um Deus. Subsistente em quantas pessoas? Três. E a sua obra consiste de forma econômica. O que seria a economia? Do grego oikonomos. Seria administração. Ou seja, é um Deus, uma essência,
subsistente em 3 pessoas para a administração do plano salvífico de Deus. Isso é trindade, irmão. Isso é trindade. Professor, mas eu vi alguém complicar e dizer que é pá. Não é. É simples, direto e objetivo. Não tem rodeios. Vamos pegar aqui o Catecismo Maior de Westminster. Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, porém distinta pelas suas propriedades pessoais, ou seja, pela forma de agir e como agir. Existe até um pregador que diz que dentro do plano salvífico, o Deus Criador, o Filho Remidor e o Espírito Santo Consolador. Então, nós temos aqui uma tríade de ação. É aqui que nós usamos a palavra oikonomia, oikonomos, do grego, que vai falar de administração, que é a mesma palavra usada para dispensações. Deus agindo de formas diferentes dentro das dispensações no decorrer das eras, tudo no seu controle, na sua administração, no seu projeto e dentro do seu plano salvífico para libertar o homem do vírus do pecado. Então, trindade, mas professor, eu pensei que era mais difícil. Não é, cara, tu vai ficar complicando, tu vai ficar procurando chifre na cabeça de burro, não vai dar certo, meu irmão. Tu vai só complicar a tua mente. O cara escreve 1 milhão de páginas só para dizer isso. Eu já estudei inúmeros livros sobre isso. Todo mundo escreve 500, 600, 1000 páginas. No final eles dizem, é um Deus, subsistente em 3 pessoas, provenientes de uma única essência, administrativamente distintos em obras. É isso. É a gente que complica tudo, né? Vamos pegar aqui provas bíblicas. Provas bíblicas. Gênesis 1 e 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. O verbo fazer está aqui? No participativo, em palavras claras. Não é somente eu vou fazer. O verbo aqui está em quê? Façamos. Temos mais pessoas. Ah, mas pode ser um anjo. O anjo faz alguém, irmão. Anjo forma alguém. Como é que anjo pode criar sendo criatura? Ontologicamente não pode, porque ontologicamente, a partir do estudo do ser, eu só posso criar algo se eu for superior àquilo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E para mim criar alguma coisa, eu tenho que ser mais poderoso em todos os aspectos. Ah, mas um anjo é mais poderoso, mas a própria Sagrada Escritura diz que os anjos trabalham para nós. Os anjos não são chamados de Kéter na Bíblia, só o homem é chamado de Kéter, coroa da criação. Ah, mas pode ser, mas eu vi alguém dizer que foi um anjo. É mentira. O Machia já estava ali, Yeshua já estava ali, o Cristo eterno já estava ali. Ele estava, o Espírito estava. Haja vista que Deus sopra o seu Espírito nas narinas do homem. Ruach Kadosh, o Espírito da verdade. Prometido em Joel capítulo 2, e em Atos capítulo 2, ele é com plenitude dos tempos gentios, tempo para que o evangelho viesse ser propagado. Gênesis 9, tempo em que Jafé volta a habitar nas tendas de Sem. Tudo é profético, querido. Tudo é Bíblia. Tudo é Bíblia. Tudo isso tu vai aprender aqui com a gente. Jó 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai. João, perdão. 14,16. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador. Airoparácletos. A expressão grega. Outro que consola. O outro que cuida. Engraçado que o artigo é definido. Mesmo que ele use o outro, mas ele usa o. Não é um outro, é o outro consolador. Porque Jesus é o consolador. Ele vem como consolador. Mas ele diz, mandarei outro. E a palavra outro, do grego airo, quer dizer consubstancial, ou seja, da mesma essência. Provenientes do mesmo poder, da mesma raiz. Para que fique convosco para sempre.
Então, quando estudamos Trindade, parece que algo vem no nosso coração e diz: meu Deus, não vou entender. Simples. Simples. Um Deus, uma essência, subsistente em três pessoas, administrativamente, cada um exercendo sua função no plano salvífico, e Deus tratando com o ser humano em todas as dispensações a respeito deste conhecimento. Você entendeu? Se tu entendeu, me digita aí, entendi. Se não entendeu, coloca a tua dúvida aí, pelo amor de Deus, pra me tirar. Bora, gente. Meu Deus do céu. Quem está com slide, vai ter aí uma espécie de quadro, espécie de quadro que eu fiz explicando com referências. É uma figura, viu? E essa figura é muito boa para compreensão. A Rayane disse que não entendeu nada. Vou recapitular. É normal. Olha, você está aqui é para não entender mesmo. É para não entender mesmo. Aí aqui você não entende, me diz e eu te explico de novo. Beleza? Vamos lá. Um Deus, uma essência, uma substância primária. Como é que se explica agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Simples. Atenta bem. Um Deus, uma essência primária. Filho, Espírito Santo. Três. Esses três são consubstanciais da mesma substância. Esses três de uma mesma raiz. Esses três de uma mesma essência. Então, não são três deuses, porque não são três essências. Apenas um Deus, subsistente em três pessoas, que é a mesma essência, anelados no mesmo propósito, administrativamente exercendo cada um sua função no plano salvífico. O controle não foge deles. Jesus disse: vou para o céu para que o outro venha. O outro é da mesma substância, da mesma raiz. O outro é o Consolador também. Veio para a terra. Está conosco. Jesus no céu. Quando João batiza Jesus, não foi não foi o Pai que veio como em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Foi o Espírito Santo. Quando em Atos 2 é derramado o Espírito, não foi Jesus que veio sobre a igreja, foi o Espírito Santo que foi derramado. Quando João batiza Jesus no Jordão, a voz que se ouve do céu não foi do Espírito Santo, foi do Pai. Então temos três pessoas, uma essência. A substância primária é a mesma, mas são três agentes individuais dentro do projeto salvífico que estão agindo. É isso a Trindade. A Trindade é uma triunidade. Três em uma unidade. Não é três unidades, é uma unidade, composta por três pessoas, da mesma substância, do mesmo valor em poder e glória, da mesma essência. Três pessoas subsistentes em uma só essência. Eu duvido alguém explicar melhor esse negócio. Tem mais alguém com dúvida aí, meu irmão? Me diga agora, ô cálice para sempre. Me diga agora, ô cálice para sempre. Professor, tem alguma hierarquia? Pode adorar o Espírito Santo. Todos são deuses. Entendeu? Todos. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Não que sejam três pessoas, três deuses, um no lado do outro, aquela coisa como algumas pessoas entendem. Não é isso. É uma só essência. Professor, eu posso adorar o Espírito Santo? Claro, o Espírito Santo é Deus, em poder e glória. Existe uma hierarquia. Jesus, enquanto na terra, ele sempre orava ao Pai. Ele sempre orava ao Pai. João 17 nos dá a entender que ele adora o Pai. Mas isso aqui, professor, é porque um é melhor do que o outro? Aqui entra o quesito administrativo. Porque tu abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, tu vai encontrar Jesus Cristo pegando das mãos do Eterno, que está sentado em um trono e tem brilho de jaspe. Jesus Cristo está pegando um livro para abrir o livro. Para você ver como a administração do céu ela é tão forte, tão terrível, que se existisse a questão de um ser maior do que o outro, Jesus Cristo não teria aberto o livro e os seus selos. O Pai teria aberto os livros, o livro. Mas a verdade é que Jesus Cristo está nos mostrando, e a Bíblia também, que mesmo o Pai no trono, Jesus Cristo também é poderoso, ele também é Deus, e administrativamente, ele que poderia exercer a obra, porque foi ele que morreu na cruz. Isso se ora em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não é pecado orar o Espírito Santo. Não é pecado adorar o Espírito Santo. Mas a igreja, ela não tem um culto específico ao Espírito Santo. Nós adoramos a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos a todos os membros da Trindade. Bote na sua cabeça que não existe divisão nisso. É uma só essência. Quando você adora a Deus e você pede em nome de Jesus Cristo, por que você pede em nome de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o nosso justificador. É aqui que entra o princípio administrativo. É isso mesmo, Sidney. Existe uma galera que não consegue compreender isso. É difícil de compreender, mas quando se explica de forma clara, as pessoas entendem. Respondi já ao João Pedro, respondi a Rayane. Rayane, o nome da irmã, meu Deus, cadê aqui o nome dela? O nome dela. É Rayane. Respondi a irmã Maria. O Daniel disse difícil, mas deu para entender. Assistam mais vezes a aula gravada. Eu explico com mais detalhes lá ainda. Aqui eu vim tirar as dúvidas de vocês, conversar com vocês. Mas alguma dúvida, gente? Podemos terminar a aula? A nossa aula já teve 30 minutinhos de aula. Uau, que legal. 30 minutos de aula sem ninguém sair da sala. Nossa. E olha que tem mais de 20 alunos nessa sala nova aqui. Mas estão todo mundo desviado das aulas. Ok, gente? Um forte abraço. Deus abençoe vocês.